mas eu gostaria de apresentar essa ideia para você. Missões é uma questão da coração. Missões é uma questão da coração. Nós temos muitas coisas no mundo que está tentando ganhar nossos corações. Nós temos mulheres que querem ganhar corações de homens. Temos homens que querem ganhar corações de mulheres. Temos trabalhos que querem ganhar coração de pessoas. Tem dinheiro que quer ganhar nossos corações. Todas as coisas. Missões é uma questão do coração também. E se você segue o mundo diz para seguir seu coração. Se você entende o que o mundo está ensinando por nós, o mundo diz para seguir seu coração. Se isso deixa você feliz ou com alegria, faz isso. Se isso é amor, faz isso. E eles estão falando para você seguir teu coração. Obrigado. Seguir teu coração. Mas a Bíblia não falou isso. Nós vimos nas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, tudo isso. Se você pode dar um sinal que você gosta, ou você pode dar um sinal que você ama. E todo mundo está mostrando, eu amo isso. Todo mundo gosta de criar um coração dos mundos. Eu tenho 3 filhos, eles estão falando, pai, isso é 1000 anos atrás. Pessoas não fazem isso mais. Tem de fazer isso, ou para criar um coração. Eu não sei. Eles têm várias coisas, várias maneiras para criar um coração. Mas todo mundo, eu estou brincando com vocês, é a maneira que eles... aqui, agora, tem. Mas o mundo está falando, segue teu coração, faz o que é bom por teu coração. E Deus nunca falou isso. Nunca. Nós seguimos Deus, nós seguimos a palavra de Deus. Mas o problema é, nós estamos bem treinados. Se não tem feliz, não vou fazer. Se não tem alegria, não vou fazer. Se isso não me agradar, não vou fazer. Se isso não me ajudar em meu coração, não vou fazer. E o mundo está pronto para encorajar você. Segue teu coração. Se isso incluía pecado, segue teu coração. Mas isso não é a ideia de missões e a ideia de servir o Senhor. Então o mundo diz para seguir seu coração, e nós vimos tudo isso ensinado na internet, mas Jesus disse, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancos para a ceifa. Os problemas no mundo não param. As dificuldades no mundo não param. E o diabo sempre lhe dará uma desculpa para não participar de missões. Gostaria de compartilhar com vocês uma história de uma menina. Uma vez uma menina com 14 anos. Pastor, você tem limitações? Quem pode participar com essa promessa da fé? Então, os idosos podem participar? Os adultos, os jovens, amém. Todos podem participar, amém. Isso é, fé não tem limitações. Fé está oferecida por todo mundo. Todos podem trabalhar com fé. Mas uma vez uma menina com 14 anos estava dentro de uma conferência de missões, dentro da igreja batista. Está ouvindo. Ela ouviu as mensagens e ela com 14 anos desejava participar com missões ou com a promessa da fé. Mas o problema é que ela não tinha dinheiro, nem trabalho, nem emprego. Mas é uma coisa para falar, eu não tenho trabalho, eu não tenho dinheiro, vou dar para a Igreja Batista Metropolitana 10 milhões de reais para a promessa da fé. Isso não é da fé. Isso é louco. Como posso falar? Deus vai guiar você como você pode dar. E se Deus não guia, Deus não vai fornecer. Amém?
E isso é importante. Esse menino estava buscando e orando. Ela quer participar com a promessa da fé. E ela teve uma ideia dentro do coração, dentro do espírito dela, dentro da alma dela, que Deus quer que ela dê 500 reais. 500 reais em um ano para a promessa da fé. Isso é muito dinheiro para um menino de 14 anos que não tem trabalho, não tem dinheiro no conta, não tem nada na reserva. A família não está rica, nada disso. E ela está pensando, como eu posso dar isso? Mas ela orava dentro da igreja, orando e disse, Senhor, eu creio que você está me guiando a dar 500 reais, mas eu não sei como eu posso dar. Eu vou, com fé, colocar esse número, porque eu creio que o Senhor está me guiando a dar isso. E se o Senhor me ajuda, vou dar. Vou dar. Isso é a promessa da fé. Amém? Se Deus não ajuda você, você não precisa dar para missões. Eu gostaria de aumentar isso. Se Deus não abençoar as tuas vidas, pode ficar quieto e não dar nada. Mas nenhuma de nós podemos falar que Deus não abençoou. Nenhuma de nós. Todos nós temos benções. Todos nós temos jeitos, uma maneira ou outra. Essa menina saiu dessa conferência, deixou o papel dentro da igreja. Ela não sabia como ela vai dar esses 500 reais. Mas ela começou pensando, eu vou tentar trabalhar autônomo do meu bairro. Vou buscar, se alguém precisa alguma terra, alguma propriedade limpada. E ela chegou para a casa de uma mulher. E a mulher negociou com ela como ela vai pagar. Não foi muito, mas um pouco. E essa mulher pagou no fim do trabalho. Mas por causa ela fez um bom trabalho, limpando a terra, limpando a propriedade, a irmã dessa mulher, da dona da propriedade, viu o trabalho dela e disse, eu tenho uma terra também que precisa mais trabalho. E em 3 a 4 meses, ela limpando terra, limpando propriedade, por pessoas que têm propriedade. Ela limpou e chegou 4 a 5 meses depois, dando 500 reais para a promessa da fé. Isso é fé. Isso é fé. Deus vai guiar e Deus vai fornecer você para dar para a promessa da fé. Mas se você não cuidar com o teu coração, você vai deixar desculpas e todos os problemas do mundo, toda a economia, todos os planos de bancos para incomodar e roubar a tua fé, que você não vai participar com missões. E se você deixa isso, pessoas autônomas do mundo vão morrer, entrar no inferno, por causa de nossas prioridades não foi certo. Amém? Abram suas Bíblias para 1 Reis. Missões é uma questão da coração. Vamos ler versículo 37 só para iniciar e depois a oração vamos voltar para o versículo 26. Isso é sobre o homem Jeroboão. E ele está em frente do profeta. E o profeta está falando por ele que ele vai ser o rei em Israel, no Reino do Norte, depois da morte de Salomão. Em versículo 37, 1 Reis, capítulo 11, versículo 37, esse profeta falou por esse homem, Jeroboão, e te tomarei e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. Serás rei sobre Israel. Eu vou falar isso. Esse homem não estava buscando isso, mas Deus ofereceu uma grande bênção por ele, uma grande posição por ele, uma grande oportunidade por ele. E nós vamos considerar o que ele fez dentro do coração dele hoje de noite. Amém? Nós vamos voltar para versículo 26 e eu vou trabalhar através dessa passagem para explicar pouco mais para você e para deixar você entender melhor o que está acontecendo aqui. Eu vou
para entender a história de Israel. Saul foi o primeiro rei em Israel, ele reinou por 40 anos. E depois Davi era o segundo rei e ele reinou por 40 anos. É um homem bom, um homem certo, que serve a Deus com todo o coração, toda a alma, todo o espírito. Ele é um homem perfeito que serviu o Senhor. E depois da morte de Davi, o filho dele, Salomão, reinou por 40 anos. Depois da morte de Salomão, o povo de Israel chegaram por ele. Vamos voltar. Deus falou no fim da vida de Salomão que ele vai jogar Salomão e vai dividir a nação de Israel. Vai ser 2 nações depois disso, por causa da idolatria de Salomão, por causa do coração dele está seguindo deuses falsos e ele construiu templos por deuses falsos, e por isso Deus jogou Salomão e ele vai jogar a nação e tira 10 tribos, 10 dos 12 tribos da mão de Salomão, do reino de Salomão. E ele vai dar esses 10 tribos por esse homem, Jeroboão, e o filho de Salomão, Rehoboam, vai reinar sobre os outros 2 tribos. Nessas 2 nações, o reino do norte continuaram chamado Israel. O reino do sul vai continuar como o nome Judá. E isso vai ser diferente entre os reinos de Israel depois da morte de Salomão. Vocês entenderam o que eu expliquei? Bem fácil. Então, nós chegamos aqui quando Deus está julgando Salomão. E nós vimos um homem que está apresentado por nós em versículo 26. Esse homem é um homem comum. Ele não é um homem rico. Ele não é um homem que tem vantagens na vida dele. Nós pensamos, quando estamos ricos, vamos dar permissões. Se você espera por dia que você está rico, você nunca vai dar. Mas Deus não trabalha nesse jeito. Deus não trabalha nesse jeito. Deus começa no lugar onde vocês estão agora para servir Cristo. E Ele está chegando por Jeroboão a mesma maneira em versículo 26. A Bíblia diz em versículo 26 que como Deus vai jogar Salomão até Jeroboão, filho de Nabate, Efrateu, de Zeredá, servo de Salomão. Salomão era o rei e esse homem era um dos trabalhadores no reino de Salomão. Ele serviu Salomão dentro do reino dele. É um servo dele. Então, vamos continuar. Cuja mãe era mulher viúva. E você entende agora, ele não tem pai. Ele não tem a família normal. A pai já faleceu, ele era um jovem, está crescendo e ele está servindo o rei, um servo, não tem um trabalho com muita importância, mas ele é um bom homem. Com problemas da vida, ele continuou servindo e vivendo correto e viveu bem na vida dele. Vamos continuar. Também levantou a mão, Deus vai levantar Jeroboão contra o rei Salomão. Versículo 27. E versículo 28, me desculpa. Versículo 28. E o homem Jeroboão era forte e valente. Era forte e valente. Nós entendemos um pouco desse homem. O mundo está ensinando homens como ser feminino, como ser mulheres. Eles têm problemas do sexo, se ele é homem ou mulher. Já vimos isso hoje. Quem ele é? Ele não sabe, eu não sei. Mas esse homem não foi mesmo com isso. E se você mal entende o que eu estou falando, quando a Bíblia diz que Jeroboão era forte, não é gordo mesmo de mim. Forte e valente, ele não é fraco. Vou dar isso mais uma vez para vocês. Ele não é fraco. Não tem confuso quem ele é. Ele é um homem. Eu gostaria de falar homem, com voz embaixo, homem, forte e valente. Se ele necessita, ele vai guardar a família como a vida dele. Ele não vai mandar as mulheres para ficar em frente da briga, da guerra. Ele vai chegar em frente, porque ele é um homem forte e valente. E vindo Salomão, a este jovem, incrível, um jovem sem pai,
um trabalho comum, servindo o rei. Ele não tem problema na vida, mas ele está mantendo que ele é macho, um homem forte e valente. E o rei observou quem ele é, a maneira que ele está trabalhando. Eu gostaria de falar, teu trabalho é importante. Teu trabalho, a maneira que você vive por Deus é importante. A maneira que você serve e trabalhar na obra é importante. E esse homem, ele está vivendo a vida, não está buscando. Ele não chegou por Salomão aumentar meu salário, aumentar minha posição, melhorar a minha vida por mim. Ele não fez isso. Ele só trabalhou, é um homem forte e ele é um homem firme para servir o rei. E Salomão, vindo isso, em versículo 28, e vendo Salomão este jovem que era laborioso, eu não posso chegar muito, eu tenho bastante coisa que eu gostaria de falar. Nós vimos vários jovens aqui que são solteiros aqui na frente me ajudando a pregar ontem à noite. Mulheres que não são casadas. Se você está buscando um homem, não busque um homem que não trabalha. Ele vai ficar em casa e deixa você trabalhar. Isso não é bom. Isso não é bom. Se você quer buscar um marido, primeiro lugar para buscar dentro da igreja. Mas se ele é dentro da igreja e é preguiçoso, deixe ele fora. Não converse com ele. Se ele não gosta de servir, não gosta de trabalhar, não tem a desejo de ter um trabalho e obra, deixe ele. Ele não é bom também. Tem jovens, tem pessoas que não gostam de trabalhar. E o rei, Salomão, se você entende, Salomão está reinando sobre todo o mundo durante os dias dele. O rei do mundo olhou para esse jovem. Isso é possível na tua vida também. É possível que você serve Deus e Deus dando atenção a como você está vivendo e servindo Deus. E esse homem, a Bíblia diz, Salomão, vendo Salomão a esse jovem que era laborioso, ele o pôs sobre tudo a cargo da casa de José. Então, ele estava um jovem forte, macho, gosta de trabalhar, um bom jovem, e por causa do caráter dele, o rei Salomão levantou ele e aumentou a posição dele. Mas Salomão não entende que Deus está julgando Salomão também e o reino dele. Sucedeu, versículo 29, pois naquele tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o profeta Aías, o Silonita, o encontrou no caminho e ele estava vestido com uma roupa nova e os dois estavam sós no campo. Ele não está buscando esse profeta, ele está indo lá e encontrou esse homem nesse dia. Deus planejou tudo isso, Deus organizou tudo isso. E versículo 30, e Aías pegou na roupa nova que tinha sobre si e a rasgou em 12 pedaços. Isso está representando os 12 tribos de Israel. Versículo 31. E disse a Jeroboão, toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel. Eis que resgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. As 10 tribos. Eu gostaria de falar, esse jovem não buscou uma posição dentro do reino de Salomão e ele não buscou essa posição nos olhos de Deus. Ele não está tentando aumentar a vida dele para ganhar uma melhor vida dele. Ele está fiel por Deus. Até agora, esse jovem era um bom homem, bom israelita nos olhos de Deus. E Deus observou. É interessante, o rei Salomão viu a vida dele e o rei no céu, Deus no céu, está vindo também
a vida dele e decidiu que ele vai abençoar a vida dele. Olha próximo, versículo 37. Já lemos esse versículo? Nós vamos ver as condições do reinamento dele. E em versículo 37, e te tomarei e reinarás sobre tudo que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel, esses 10 tribos. E há de ser que, se ouvires tudo o que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo. Eu gosto desse tipo de condição. Eu gosto dessa provisão. Se nós continuarmos com Deus, Ele vai continuar conosco. Amém? Isso é uma boa coisa para receber. Um jovem comum que recebeu uma grande promessa de Deus, que a mesma maneira que Deus estava com Davi, Ele vai ficar com esse jovem a mesma maneira. Uma grande promessa que esse jovem recebeu de Deus. Então, vamos continuar. Meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Versículo 39. E por isso afligirei a descendência de Davi, e todavia não para sempre. Assim Salomão procurou matar Jeroboão. Porém, Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito, e ter com Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até que Salomão morreu. Se você entender essa promessa em versículo 38, você pode estudar uma aliança, uma promessa dentro do Velho Testamento que Deus estabeleceu o trono de Davi, e vai ter um filho de Davi reinando nesse trono para sempre. Isso é uma referência no futuro, quando Jesus voltará e colocar pé no mundo e reinará no mundo, e ele vai sentar em Jerusalém reinando sobre todo o mundo. E Deus fez a mesma promessa com esse homem e disse: edificarei uma casa por você, que vai durar para sempre. Não vai ser igual de Davi, não vai ser igual de outras promessas sobre Jesus Cristo, mas ele vai ter uma casa que vai durar para sempre, até o fim do mundo, se ele seguir Deus com todo o coração. Mas nós precisamos continuar lendo. Olha para o capítulo 12. Até agora, ele não tem pecado, não tem problema, não fez nada mal. Salomão morreu, o povo de Israel chegaram por o filho Roboão e disse: rei Roboão, deixa nosso país livre, deixa relaxar as regras, os impostos, relaxar tudo o serviço que nós estamos fazendo por Salomão. E Roboão não deu nenhuma consideração para o povo e endureceu muito o trabalho, a vida deles, até eles decidiram: nós vamos buscar outro rei. E por causa disso, eles levantaram Jeroboão para ser o rei sobre os 10 tribos, deixando os outros 2 tribos como Roboão, Judá e Benjamim. Então, nós chegamos em capítulo 12. Jeroboão era o rei sobre os 10 tribos, o rei sobre o reino do norte, em Israel. E em versículo 26, a Bíblia diz aqui: e disse Jeroboão no seu, onde? Coração. No seu coração. Eu falei, missões é uma questão do coração. Às vezes, nós não falamos coisas da fé quando nós estamos falando dentro do nosso coração. Às vezes, nós temos muitos problemas
por causa nós estamos seguindo nosso coração. Vamos ilustrar isso para você também, um pouco agora. Ele disse, versículo 26, e disse Jeroboão no seu coração, agora tornará o reino à casa de Davi. Ele estava preocupado. O povo não vão me gostar. O povo não vão me amar. O povo, eles vão voltar para Jerusalém. Eles vão voltar para outro rei. Eles vão abandonar nosso reino. Eles vão me abandonar. Eles não vão querer me ser rei mais. Quem falou isso? Ninguém. Mas ele, com medo, preocupações e as outras maneiras que ele está falando, falou coisas dentro do coração que não são a verdade. A verdade. Versículo 27. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor a Roboão, outro rei, Judá. Rei de Judá, e me matarão, e tornarão a Roboão, rei de Judá. E ele começou pensando, falando dentro do coração, o povo não me gosta, o povo, eles vão voltar para outro rei, eles vão voltar para Jerusalém, e eles vão me abandonar. Aí agora ele está falando, porque isso aumentou muito a conversa entre ele e o coração dele, até ele entendeu que eles vão me matar. Isso é verdade? Não é verdade. Vamos continuar, versículo 28. Até agora, quando ele entrou sendo rei, ele não teve problema, mas ele, no primeiro dias do reino dele, ele começa a falar dentro do coração. Quem é melhor para falar em vez de nosso coração? É Jesus Cristo. É nosso Deus. Mas ele não buscou o Senhor. Versículo 28. Assim o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro. E ele lhes disse, muito trabalho. Vamos parar. Você lembra a história de Moisés? Quando Moisés estava no deserto, no monte, e o povo está pensando, onde está Moisés? Então, eles pensam, Moisés morreu, abandonado, está escapando, levando para outro lugar, não vai voltar para Israel. E eles decidiram, nós vamos construir um bezerro de ouro, e isso vai ser nosso Deus. Deus não aceitou. Na primeira vez, quando eles construíram um bezerro de ouro. E esse rei disse, eles tentaram com um bezerro de ouro, nós vamos criar 2 bezerros de ouro. Então, ele construiu 2 bezerros de ouro, e olha o que ele falou sobre isso. Ele está falando para o povo. Assim o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro. E ele lhes disse ao povo dele, dentro do reino dele, muito trabalho vos será ou subir a Jerusalém. Nós ouvimos isso muito nos nossos vídeos. Por que você está indo para a igreja 3, 4 vezes por semana? Porque você estava no culto domingo de manhã, não volta domingo à noite. Você está quarta-feira, não volta domingo. Você está domingo, não, é muito trabalho indo para a igreja 3 vezes por semana. Deixe isso por outro. Deixe por mais, quando você tem mais tempo na sua vida, trabalhar, viver. Esse vídeo tem muito prazer na vida que vocês podem fazer. Eu lembrei uma mulher em Ji-Paraná, o nome dela é Nayara. Eu estava pregando muito de salvação, ser salvo, a importância de ser salvo. E finalmente ela chegou para mim e disse, pastor, você fala muito que nós vamos morrer e necessita de salvação, mas eu não gosto de pensar em salvação. Eu gosto de pensar na vida. Eu gosto de pensar nas festas. Eu gosto de pensar na alegria. Por que você está pregando sobre a morte e a salvação? Eu expliquei porque ela necessita isso para a eternidade. Ela sai da igreja falando, eu vou sair e viver.
O ano passou e ela voltou para a igreja chorando. Nós não sabemos porquê. Ela entrou na igreja e não falou nada. Ela estava chorando. Depois da mensagem, ela falou, pastor, a mensagem foi diretamente por mim hoje à noite. E ela falou, teve um bebezinho dentro do ventre que faleceu dentro do ventre. Ela saiu em nossa igreja buscando vida. A vida. E voltou pensando da morte. Não deixa o mundo falar, servindo Deus é trabalho, servindo Deus é difícil. Não deixa tua família, os amigos, vizinhos falar, é muito trabalho. Não é muito trabalho para viver e servir Deus. Deus já fez muito trabalho quando Ele mandou o Filho dele para morrer na cruz por nós. Nós temos uma parte que é fácil para viver por Deus. E esse homem, ele está roubando pessoas da igreja. Roubando a vida cristã das pessoas, falando, é muito trabalho para você. Você pode ficar em casa e servir Deus na casa. Você pode manter sua vida dentro da casa e servir e ser um crente dentro da casa. Você não precisa ir para a igreja, não precisa ler a Bíblia, não precisa orar, não precisa evangelizar, não precisa participar com a promessa da fé. É muito trabalho. Isso aqui esse homem está falando para o povo dele nesse dia. Deles. Em versículo 28, ele falou para o povo, muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Vês aqui, teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E ele, colocando, e pôs um em Betel, e colocou outro em Dan. Ele colocou um ídolo no norte do reino e no sul do reino. Ele está oferecendo outros deuses em vez do Deus no céu. Ele está oferecendo outra religião em vez do relacionamento com Deus. E ele colocou em lugares bem perto deles para eles não precisam ir para a igreja. Olha para o versículo 31. Versículo 30. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan para adorar o bezerro. Também fez casas nos altos e constituiu sacerdote dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, como a festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhante fez em Betel, sacrificando os bezerros que fizeram. Também em Betel estabeleceu o sacerdote dos atos que fizeram. Em versículo 33. E sacrificou no altar que fizera em Betel, no dia 15º do 8º mês. Olha para essa frase aqui. Que ele tinha imaginado no seu coração. Tudo isso que ele fez é uma resposta de conversa dentro do coração. Eu gostaria de encorajar vocês a manter a verdade em tua vida. O coração vai aumentar mentiras. O coração vai aumentar coisas que são falsas. Eu vi muitos casais. Uma pensa de coisa de outra, o outro pensa as coisas de outra que não são verdade. E eles manter conversa sobre esses pensamentos, em vez de conversando como marido ou a esposa, e eles aumentam essas conversas dentro do coração, coisas que são falsas, até que eles separaram e divorciaram por causa dessas conversas do coração. E essas coisas não são a verdade. Eu vi dentro do trabalho, as obras, às vezes um funcionário está pensando que o chefe não me gosta e ele decidir, por causa dele não me gosta, eu não vou trabalhar bem, até ele perder o trabalho e tudo isso, só por causa ele imaginou coisas dentro do coração e também dentro da igreja.
Eu vi as pessoas que pensam às vezes, esse lado não gosta de nós nesse lado. Eles agiram que eles são mais santos, são melhor que. Eles têm coisas diferentes de nós e eles pensam que nós somos povo embaixo aqui. Então, eu não vou voltar para essa igreja. Várias vezes pessoas pensando, conversando dentro do coração. Eu tenho prática. Se você quer falar uma coisa para mim, tem de falar direito, porque eu não vou imaginar o que você está falando. Se você quer me guiar e não falar, eu não vou seguir. Vou deixar. Porque a maior vezes, quando nós fazemos essas coisas, criar mais problemas em nossas vidas, até nós pecamos e faz pecado contrário de Deus também. Vamos ilustrar isso para você. Você lembra os filhos de Jacó? Isaac. Ele teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Eles nasceram ao mesmo tempo. E mais tarde da vida, quando eles eram jovens, Jacó comprou, Esaú vendeu a herança dele. E por causa disso, ele odeou o irmão dele. Isso acontece dentro das famílias. Eles são irmãos. Normalmente irmãos são amigos que amam um e outro. Mas a Bíblia diz em Gênesis capítulo 27, versículo 41, e Esaú odiou a Jacó por causa daquele benção que o pai vai abençoar o irmão dele, com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, e matarei a Jacó, meu irmão. Ele está falando coisas dentro do coração, até ele decidir, eu vou matar meu irmão. Dentro de uma família, não tem uma grande família, nós temos 6 filhos, nós temos muitas guerras dentro de nossas famílias, com 6 filhos. Mas isso é só dois rapazes, 2 jovens, e um decidir que ele vai matar, porque ele está falando dentro do coração. Também, um homem no livro de Esther, que é chamado Amã. Ele é um homem que pensou que ele é digno de receber honrar, é digno de receber adorações. E esse homem estava conversando com o rei um dia, e a Bíblia diz em Esther capítulo 6, versículo 6, e entrando Amã, o rei, ele disse, que se fará o homem de cujo honrar o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração, de quem se agradaria o rei para lhe fazer honrar mais do que a mim? Esse homem pensou que ele é digno de receber mais honrar. Esse homem falou dentro do coração, os outros são pessoas comuns, os outros são embaixo, eu sou digno, e ele aumentou a vida dele em cima de outras. E isso não foi a verdade. Nós precisamos cuidar com nossos corações. Olha para 2 Samuel comigo, por favor. Segundo Samuel capítulo 6. Se você entende essa história, Davi está levando com toda Israel, os levitas, a arca de aliança, e ele está levando essa arca de aliança de volta para Jerusalém. E quando ele está entrando em Jerusalém, o rei Davi abençoou todo o povo. Todo o povo. Ele abençoou o templo, o povo, e ele estava adorando Deus com a vida dele. Olha para o versículo 16.
Ele estava adorando muito Deus aqui. Em versículo 16 a Bíblia diz, e sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, essa é uma dos esposos, uma das mulheres de Davi, a filha de Saul, estava olhando pela janela e vindo ao rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor. E olha aqui o que a Bíblia falou sobre ela. E desprezou no seu coração. Ela tem problema com a maneira que Davi está adorando Deus. Se vocês estão casados hoje à noite, levanta a mão. Vários de vocês. Pensei, alguns têm medo de levantar a mão. Tudo bem. Eu gostaria de oferecer essa ideia para você. Se você tem uma esposa, pode baixar as mãos. Se você tem uma esposa, um marido, eles não são perfeitos, amém? Não são. Não existe homem perfeito, mulher perfeita. Isso não existe. Mas se você tem uma esposa que está tentando viver por Deus, adorar Deus, você necessita encorajar isso. E se vocês mulheres têm um marido que gostam de servir e viver por Deus, vocês precisam encorajar isso. Eu lembrei uma vez, quando nós estávamos orando para a nossa promessa de fé, é difícil, eu não sei como eu posso dar. E nós estamos conversando entre Jéssica e eu, como nós podemos contribuir, como nós podemos participar. É difícil, e também ela teve um pensamento das necessidades da casa, dos filhos, de nossa comida, como nós vamos viver. E eu teve outro pensamento, que está pensando de outra maneira. Nós não concordamos em todas as maneiras, mas nós precisamos concordar que nós vamos adorar Deus sem desculpas, sem dificuldades, sem brigas. Nós vamos concordar de servir Deus. Isso é importante. Essa mulher, eu não entendo. Posso usar a porta, pastor? Para ilustrar isso, essa mulher estava olhando na janela para Davi, e ele estava adorando Deus. O que eu posso falar? Ele está participando com a promessa da fé, ele está participando com as coisas da igreja, e ela não participou, ela não chegou perto do marido, ela estava olhando bem longe e falou, eu não gosto disso no meu coração, eu não gosto do que ele está fazendo, eu não gosto disso. Claro, ela é mulher, ele é homem, nós pensamos diferente. Eu lembrei, um missionário chegou para nossa igreja uma vez. E ele apresentou o ministério dele. Vocês sabem o que acontece? Comecei a chorar de novo. Chorando com as imagens, as igrejas, as pessoas que receberam Cristo. Eu não tenho nada, quase nada. Eu teve $20 na carteira. Não tem muito. Isso acabou. Depois disso, não tem dinheiro na conta, não tem nada. E eu estava chorando, pegou a carteira, tira dinheiro, colocou na oferta para o missionário. E, Senhor, abençoa eles. E minha esposa olhou para mim. Você sabe que nós precisamos fraldas para os filhos, sim? Não. Eu estou falando, às vezes é difícil de entender um e outro, mas vamos servir Deus junto. Vamos participar junto. Não deixe se teu marido está servindo Deus sozinho, chegar do lado dele. Se tua esposa está servindo Deus sozinho, chegar do lado dela. Não deixe ele ou ela servir Deus sozinho. Nesse dia eu coloquei todo o dinheiro e ela está preocupada. Nós vamos ter filhos passando a casa sem fraldas. As mulheres entenderam isso. Chegamos no carro depois do culto, abri a porta e uma pessoa colocou uma nota de $50 dentro de nossa cadeira de carro. Eu não sabia, ela não sabia, mas eu estou muito grato que eu posso voltar para casa feliz com minha esposa, amém? Deus abençoou, mas por favor,
não criticar, não resistir isso, não odiar no teu coração, não deixe palavras, conversas aumentem no teu coração. Ele não está perfeito, mas nós vamos servir Deus junto. E essa mulher, em vez de chegar do lado do marido, em vez de chegar do lado de Davi, ela estava olhando bem longe e não gosta da maneira que ele está servindo e adorando Deus. Olha para o versículo 20. 2 Samuel 6, versículo 20. E voltando Davi para abençoar quem? A casa dele, a sua casa. Mical, filha de Saul, saiu e a encontrar-se com Davi e disse: você é um homem que adorou Deus muito bem. Eu estou grato que eu tive um marido que tem muita fé em Deus. Ela falou: você é um grande líder dentro da igreja. Ela falou isso? Não. Ela já tem conversa no coração. Quão honrado foi hoje o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas, de seus servos, como sem pejo de se descobrir qualquer dos vadios. Ela estava mais preocupada com outras mulheres, os outros meninos, os outros jovens, em vez do relacionamento dela e Deus. No versículo 21, disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu, preferindo-me a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor tenho-me alegrado. E ainda mais do que isso, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos, mas das servas de quem falaste, deles serei honrado. E, versículo 23, e Mical, a filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Nós entendemos, por causa dessa conversa dentro do coração, Deus nunca abençoou a vida dela depois disso. O marido estava tentando adorar, está tentando participar com as coisas da igreja. E a mulher não gosta. E quando ele voltou para compartilhar as bênçãos da casa, ela não recebeu, ela rejeitou. E também Deus não abençoou. No Velho Testamento, mulheres são abençoadas com filhos. Se eles têm filhos, se eles dão luz, isso ilustrará por todo mundo que eles são pessoas abençoadas em Israel. E ela não receber as bênçãos de Deus. Depois isso também, por causa da conversa do coração. Nós vimos aqui Jeroboão, Esaú, Amã e essa mulher Mical. 4 exemplos dentro da Bíblia. E eles têm uma coisa comum. Que eles estão conversando dentro do coração até eles pecaram contra o Deus deles. Dá uma olhada por Provérbios capítulo 4. Talvez, e eu espero que vocês estão orando agora. O Senhor, que valor o Senhor quer me colocar no papel? Que valor você quer o Senhor me participar? Que valor que eu posso, com fé, dar para missões? Mas, para mim, era um luto, uma briga durante a conferência de missões. Eu sei qual valor nós estávamos dando para missões. E eu sempre busco maneira para aumentar isso. Mas eu pensei, vamos aumentar isso, mas Deus quer me dar mais ou menos? Eu não quero diminuir o que está dando o ano passado, eu quero aumentar a fé nesse ano. Mas vai ser mais do que eu quero aumentar ou pouco menos do que aumentar? Estou pensando, orando, perguntando. Mas durante essa conversa, durante essa oração,
As coisas entrou no meu coração, mas você tem de comprar alimentações por 6 filhos e você e tua esposa. Você tem de pagar a conta de energia. Você tem de pagar a água. Você tem de pagar o imposto absurdo em Brasil por nosso carro. E os outros impostos. Você tem de pagar tudo isso. Como você vai pagar isso se você aumentar sua promessa da fé? E esse é um lugar que nós precisamos cuidar dentro de nossos corações. Eu não sei que animal que é mais perigoso no mundo, mas a Bíblia diz que talvez você é uma coisa que é mais perigoso no mundo. Vou ilustrar isso para você. Em Provérbios, capítulo 4. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 4, sobre tudo. Isso inclui todas as serpentes, os cachorros. Nós estávamos em Recife outro dia e vimos as placas, não entrar água por causa de tubarões. Mais alto, mais cuidado do que esses tubarões em Recife. Sobretudo, o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, se você entender, nós vimos 4 exemplos, pessoas que não estavam guardando o coração deles, e eles permitem os conversas entraram, eles permitem palavras entraram deles, e eles acharam desculpas, porque eles não podem fazer qualquer coisa, tal coisa por Deus, tal coisa como a família, tal coisa como o trabalho, tal coisa dentro da igreja, e esse conversa de coração arruinou a vida deles. E Salomão está falando em Provérbios por nós, em tudo da tua vida, guarda o teu coração. Se você vai dar com fé, guarda o teu coração. Se você quer servir Deus, se você quer participar com missões, guarda o teu coração. Se você não guarda, o mundo vai morrer entrando o inferno. E vocês vão parar de servir o Senhor. Nós entendemos de sobre todas as coisas do mundo. Deus está falando, teu coração é enganoso, é mais perigoso no mundo. Jeremias falou em capítulo 17, versículo 9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? O que está falando? Nós vamos buscar o plano de Deus nesse ano aqui em nossa igreja. E Deus, nós descobrimos ontem à noite, Deus levantou você, salvou tuas almas e colocou você dentro de uma igreja batista que prega a Bíblia, e Ele quer usar vocês para mandar o evangelho para todo o mundo. E se vocês não cuidaram com teus corações, vocês vão deixar hoje à noite pensando, eu não posso participar, eu não posso contribuir, eu não posso aumentar minha fé, eu gostaria de chorar nesse momento. Eu lembrei, uma menina começando, foi criado da igreja, e ela começa estudando, recebendo lições para tocar teclado. E ela aumentou isso, até ela está tocando piano muito bem, e ela estava cantando muito bem. E Deus está usando, mesmo de hoje à noite, quando eles estão cantando essas músicas que tocou meu coração, Deus está usando essa menina para encorajar e abençoar pessoas durante os cultos da igreja. E ela começou a servir Deus mais. Ela estava na rua evangelizando, convidando pessoas, encorajando, orando por outros. E o Mai viu o que está acontecendo na vida dela. E a mãe falou publicamente, eu não vou deixar minha filha ser um missionário.
ela tirou a vida dela da igreja, levou ela para casa e deixaram em casa e não voltaram para a igreja, colocou ela dentro das outras escolas, colocou ela ao torno de pessoas do mundo, e hoje eu lembrei a voz dela, a oração dela, a maneira que ela está tocando piano. Ela era uma menina bem abençoada de Deus, mas hoje ela estava do lado dos homens homossexuais, tirando fotos deles, encorajando essa vida, esse tipo de vida de pecado. Ela está não falando nada de Deus hoje, tudo está tirado. Por causa do coração da mãe disse: não vou permitir essa menina ser missionário. Não vou permitir esse missionário, minha filha, servir Deus mesmo dos outros. Tirando isso, por favor, guarda o teu coração, porque o teu coração vai levar você longe das missões, longe da igreja. E pessoas estão esperando por vocês mandar o evangelho para o mundo inteiro. Eu quero vocês dar uma olhada para João, capítulo 4. Em João capítulo 4, os discípulos deixaram Jesus Cristo perto de um poço, e Jesus estava conversando com uma mulher. E depois que essa mulher entendeu que Jesus Cristo é o Salvador, o Filho de Deus, o que tem água, que é a vida eterna, ela corre voltando para a cidade. E os discípulos estão voltando para Jesus Cristo nesse tempo. Eles estavam buscando comida, alguma coisa de comer. Em versículo 34, depois os discípulos estão conversando o que Jesus comeu. Versículo 34, Jesus falou para os discípulos. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis. Você lembra Jeroboão? Ele falou dentro do coração. Você lembra Mical? Ela falou dentro do coração. Você lembra Amã? Ele falou dentro do coração. Esaú, eles falaram dentro do coração. E Jesus está falando: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa. Tem pessoas que estão falando: eu vou participar próximo ano, eu vou ajudar o evangelismo próximo ano, eu vou ser fiel o próximo ano. Mais tarde em minha vida, quando seguro a estudos, quando seguro o trabalho, quando seguro o casamento, quando seguro a casa, depois eu vou fazer isso. E eles estão falando isso no coração. E Jesus disse: não falar isso. Nós nunca temos a privilégio, a oportunidade ou ensinamento para seguir nossos corações. Nós precisamos seguir a palavra de Deus por causa da nossa salvação. E Cristo falou em versículo 35: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa. Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancos para a ceifa. Eu gostaria vocês imaginar que vocês podem ver, podem olhar para todo mundo que existe hoje. Quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Isso é difícil de entender. Mas eu quero que vocês tentem olhar para todas as pessoas que moram em todas as nações, todas as terras, todo mundo. Tem todas as pessoas esperando por vocês. E se nós não guardarmos nossos corações, nós vamos falar em 4 meses, próximo ano, quando tem condições melhor. Quando nós
temos tudo coisas resolvidas em nossas vidas. Vamos fazer isso por Deus depois. E Jesus corrigiu os discípulos. O campo está pronto. O mundo está esperando. Tem pessoas morrendo agora. Entrando o inferno agora. Não fala dentro do teu coração. Podemos fazer isso mais tarde. Podemos ter fé mais tarde. Levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Versículo 36. E o que ceifa recebe galardão, ajunta fruto para a vida eterna. Você pode falar dentro do teu coração e não ter nada em Deus. Mas Deus quer que vocês recolher no mundo inteiro. E trabalhar no mundo inteiro. Começando aqui nessa igreja local. Começando aqui em Maceió. E mandando missões para o mundo inteiro. Mas nós estamos aqui orando, pensando. Talvez falando dentro de nossos corações o que nós podemos falar. O que nós podemos fazer. Mas eu gostaria de concluir com isso. Não permita o diabo desfazer na dúvida o que você comprometeu na fé para Deus. Deus não está encorajando você a participar com missões segundo o teu coração. Ele quer que você participe com missões segundo a necessidade do Evangelho, segundo a fé e segundo a maneira que Deus pode trabalhar em tua vida.